Assunto para trazer Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Muito boa tarde, Manhota. Há políticos do próprio Partido Republicano reclamando que Donald Trump está focado em resolver problemas do mundo, como as guerras, e, diante disso, acabou largando os problemas domésticos, como o shutdown ao lado, embora haja uma injustiça. Ele está cuidando da Casa Branca, fazendo a reforma ali do novo salão de baile. Mas o shutdown está se prolongando. O que você nos traz ali do incômodo, do desconforto dentro da própria base republicana com 4 semanas de shutdown, Fernanda Manhota? Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Olha, tem rendido muita polêmica o shutdown, né? Para quem, de repente, perdeu no caminho o fio da meada, é sempre bom lembrar, os Estados Unidos começam o ano fiscal no dia 1º de outubro, eles precisam, portanto, aprovar no Congresso dos Estados Unidos esse orçamento que vai ser executado pelo presidente, e isso não aconteceu devido a uma série de impasses na hora de criar consenso no Congresso, de modo que desde o dia 1º, hoje então já estamos no dia 21, os Estados Unidos estão em paralisação, remunerando basicamente só serviços minimamente essenciais. Yuri, a polêmica é grande. Eu citei aqui ontem no meio de uma outra análise e agora eu vou resgatar a frase completa. Olha só, vou citar para vocês uma deputada republicana lá do estado da Geórgia, a Marjorie Taylor Greene, que acabou se tornando uma espécie de símbolo dessa polêmica envolvendo o shutdown entre os republicanos nos últimos dias. Ela disse a seguinte frase, vou fazer uma tradução livre aqui. Ela disse: há uma verdadeira porta giratória de líderes estrangeiros na Casa Branca, enquanto os americanos estão, sabe, gritando a plenos pulmões. E ela diz isso como uma demonstração do que você acabou de descrever, do descontentamento. A gente sabe, Yuri e Débora, que os cálculos dão conta de nos informar que cada semana de shutdown, e já temos aí praticamente 4 semanas, custam, né, aos cofres americanos algo em torno de 15 bilhões de dólares. Já foram 11 tentativas de conciliação no Senado dos Estados Unidos para que democratas e republicanos chegassem a um acordo, todas elas falhas. E a pergunta que não quer calar, né, que todo mundo se faz a essa altura, talvez até por isso a Taylor Greene esteja, ela que é uma trumpista inveterada, agora um pouco incomodada com o próprio Trump, é aquela do porquê, afinal de contas, o Trump não está conseguindo criar esse consenso, né? Onde está a capacidade negociadora do Trump? E talvez a resposta mais direta para essa pergunta, viu, Yuri e Débora, tem a ver justamente com os dividendos políticos que o presidente Trump está tentando extrair dessa situação. A gente tem algumas pesquisas recentes que acabaram de ser divulgadas e veja que interessante, o presidente Trump tenta atribuir toda essa paralisação aos democratas, dizendo que eles estão tentando extorquir o governo, que eles estão sendo intransigentes, que é por culpa deles que a coisa não avança, mas a opinião pública americana tende a ver a responsabilidade como sendo do governo Trump, o que talvez servisse, né, aos olhos de muita gente, como incentivo para Trump negociar. Agora, por que ele não faz isso? Ao mesmo tempo que as pessoas atribuem a ele certa responsabilidade, olha que curioso, a popularidade dele nos últimos dias deu uma ligeira melhorada, chegando ali perto de 42,5%. O que significa que a atenção que ele está dando a outros temas, né, inclusive os temas internacionais, Gaza, Ucrânia, as questões ligadas à Venezuela, estão rendendo dividendos políticos. E se a gente olhar, Yuri e Débora, até para as postagens em redes sociais das contas institucionais oficiais da Casa Branca, por exemplo, o que é a narrativa que o governo Trump está tentando emplacar? A ideia de que a demanda democrata ela não beneficia o americano, ao contrário, ela desperdiça recursos. Qual que é o centro desse debate, né? O centro da polêmica que não permite a aprovação do orçamento? É porque, de maneira geral, as prioridades dos dois partidos são diferentes, cada um tenta trazer os recursos para aquilo que entende que é mais importante. E o foco central está no sistema de saúde, porque os democratas entendem que é preciso garantir mais dinheiro, mais atenção ao sistema de saúde americano. E os republicanos têm resistido porque querem colocar esses recursos em outro lugar. O que
que as contas oficiais da Casa Branca têm feito, né? E o presidente Trump também tem tentado vincular a ideia de que quem se beneficia de muitos desses recursos do sistema público de saúde dos Estados Unidos são imigrantes ilegais, muitas vezes criminosos, e que, portanto, a culpa é sim dos democratas que não estão olhando para o americano médio, o americano comum, aquele que paga os seus impostos. Então, a grande pergunta é: quando isso vai acabar? Quando alguém fizer a conta, Yuri e Débora, do custo-benefício político, quando alguém concluir que precisa sentar para negociar, porque senão isso pode custar, inclusive, a eleição de meio de mandato que acontece nos Estados Unidos ano que vem. Enquanto ninguém der esse tipo de pontapé, ninguém entender que politicamente os dividendos não estão valendo os custos, acredito que a gente vai ter mais dias de shutdown pela frente. Lembrando que quem está em shutdown basicamente trabalha sem receber salário, fica trabalhando, né, o servidor público americano de graça até que as atividades voltem a ser remuneradas, o que causa uma grande insatisfação, né, um mal-estar público grande lá nos Estados Unidos, Yuri e Débora.